Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai estudar os números complexos, tá? Então na aula de hoje, na próxima aula, a gente vai estar aprendendo sobre os números complexos. Eu cheguei a comentar com vocês que as operações com circuitos de corrente alternada, elas ficam muito mais simples quando a gente lida com números complexos, tá? Então vamos nessas próximas duas aulas, vamos estudar e entender o que são esses números complexos, como fazer operações, né, com eles, e aí depois a gente começa a estudar isso dentro de circuitos de corrente alternada, beleza? Então vamos lá. Começando então falando de números complexos. Então, ó, em circuitos de corrente contínua, a gente fez frequentemente operações envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Bem, lá na corrente contínua não tinha nenhum seno, né? Não tinha seno de ômega t, não tinha funções trigonométricas, né? Não existiam essas funções lá na corrente contínua. E aí, né, de certa forma, ainda que a gente tenha visto alguns circuitos mais complexos, as operações eram sempre de soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, eram operações sempre básicas, tá? Ainda nos circuitos complexos, volta e meia a gente tinha que resolver um sistema linear, alguma coisa assim, né? Só que isso não fugia dessa regra, né? De multiplicar, somar, subtrair e dividir. A gente não fugia dessas operações básicas. Agora, o grande problema para circuitos de corrente alternada é que a gente tem funções trigonométricas. Então, em teoria, para solucionar os problemas de circuitos de corrente alternada, a gente precisaria trabalhar com operações envolvendo seno, cosseno e tangente. Operações trigonométricas, que são usando lá as identidades, né, as fórmulas que a gente estuda em trigonometria. Ok, dá para resolver usando trigonometria? Vai dar para resolver. O grande problema da trigonometria é que ela torna a resolução dos problemas, do ponto de vista matemático, muito mais complicada. Então, para fugir dessa complicação, então na tentativa de simplificar a resolução dos problemas de circuitos de corrente alternada, vamos tentar trabalhar com números complexos. E o que a gente vai observar ao longo das próximas aulas é que ao transformar o nosso problema em um problema com números complexos, a gente consegue resolver ele usando operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então a ideia de usar números complexos é justamente simplificar o problema, facilitar a resolução do ponto de vista matemático, tá? Então, ó, os números complexos, quando aplicados a formas de onda senoidais, permitem obter soluções de formas simples e precisas. Então é simples, dá muito menos trabalho e a chance de errar é muito menor, tá? Então vamos lá, vamos ver o que são então números complexos. O número complexo ele pode ser representado como um ponto num plano cartesiano. Então aqui está o plano cartesiano, né? Aqui nós temos o eixo vertical, seria o eixo y, mas no caso do número complexo, esse é o eixo dos números imaginários, tá? Que a gente vai usar a letra J para representar a raiz de -1, né? Que a gente tem lá quando a gente fala de números complexos. Bem, o engenheiro gosta de usar J, né? O matemático gosta de usar o I. Então, às vezes quem já aprendeu, né, pode ter visto a letra I. Aqui a gente costuma usar a letra J para representar esse raiz de -1, tá? Então, no plano cartesiano, ele tem um eixo imaginário, que seria esse eixo vertical, e ele tem um eixo real, né, que seria o eixo horizontal. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui, aqui sei lá, 3, e aqui sei lá, 6. Então, esse ponto daqui, a representação em números complexos dele seria 6, que é a parte real, mais J vezes 3, que é a parte imaginária. Então, ó, repara, esse ponto daqui, ele tem essa componente no eixo real, que nesse exemplo vale 6, tá? Então ele aqui, ó, 6. E ele tem essa componente aqui no eixo vertical, que é o eixo imaginário, que vale 3. Repara que o eixo imaginário, a gente multiplica ele por J, que é o nosso raiz de -1. Então, ó, o eixo horizontal, que é o eixo real, é a parte real do número complexo. Então, a parte real do nosso número complexo
A parte real dele vale 6. E a parte imaginária desse número complexo, desse exemplo que a gente está vendo, vale 3. Mas de forma geral, né, para qualquer que seja o ponto, a gente teria um número real sendo representado assim, ó, parte real mais j vezes a parte imaginária, né? Então, de maneira geral, né, isso aqui seria o nosso número complexo, tá? Então, o eixo horizontal é a parte real e o eixo vertical é o eixo imaginário e a parte imaginária do número complexo. Então, ó, a forma retangular, né, o número complexo, ele tem a forma retangular e a forma polar. A forma retangular é essa que a gente viu aqui no slide anterior, né? Que ele tem uma parte real mais j vezes a parte imaginária. Essa é a forma retangular do número complexo. Então aqui, ó, ela está representada nessa fórmula daqui, aonde x é a parte real, né? E o y é a parte imaginária. X porque é o eixo horizontal e o y porque é o eixo vertical. Então aqui nós temos a representação de um número complexo na forma retangular. Então, por exemplo, eu poderia ter um número complexo assim, ó, C é igual a 10 menos J3. Isso aqui é um número complexo na forma retangular, onde o 10 é a parte real e o menos 3, né? O menos 3 é a parte imaginária. Então, é como se fosse assim, ó, nosso x, que é a parte real, é 10, e o nosso y, que é a parte imaginária, é menos 3. E por aí vai, ó. Poderia ter outro aqui, ó, outro exemplo qualquer. Ó. C é igual a menos 5 mais J12. Nesse caso, o x, que é a parte real, é menos 5, e o y, que é a parte imaginária, é 12. Né? Então a gente tem aqui mais um exemplo de um número complexo representado na forma retangular. Então a gente tem aqui dois exemplos. E a gente consegue, a partir dessa forma retangular, identificar facilmente qual é a parte real e qual é a parte imaginária, né? Beleza? Então, x é a parte real, é a componente horizontal, né? Se a gente for olhar lá no plano cartesiano, ó, olha o x aqui, ó. Essa é a distância daqui. Esse aqui é o nosso ponto, né? Esse aqui é o nosso ponto, que é o número complexo no plano cartesiano. Aqui é o eixo y, né? Que é o eixo dos imaginários. Calma aí que esse y ficou parecendo um x, né? Aqui tem o nosso y, que é o eixo dos imaginários, né? Da parte imaginária do nosso número complexo. Aqui é o eixo x, que é a parte real do número complexo, né? Aqui nós temos um ponto, né, que representa esse número complexo. Essa distância daqui é o x, e essa distância daqui, né, que é igual a essa, é o y, né? Então aqui é o y e aqui é o x, tá? Aonde seria o ponto 10 menos J3, ó, desse exemplo daqui? Seria o x igual a 10, ó, vamos dizer que o x igual a 10 esteja aqui, e o y igual a menos 3, ó, x igual a 10, y igual a menos 3. Menos 3 está mais ou menos aqui, vamos supor. Então esse ponto daí seria aproximadamente aqui, ó. Esse daqui seria o 10 menos J3. E aonde está o menos 5 mais J12? Bem, menos 5, né, que é a parte real. Vamos supor que o menos 5 está mais ou menos aqui. E o 12, vamos dizer que o 12, né, que é a parte imaginária, vamos dizer que ele está aqui em cima. Então esse ponto, no plano cartesiano, né, esse número complexo, ele está bem nesse ponto daqui. Seria o nosso menos 5 mais J12. Então é só para mostrar para vocês que um número complexo, ele é um ponto nesse plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, onde o eixo y é a parte imaginária e o eixo x é a parte real, tá? Então com isso a gente consegue enxergar facilmente, né, o que seria esse número complexo do ponto de vista gráfico, né, do ponto de vista do plano cartesiano. Tá, então x é a parte real, componente horizontal, y é a parte imaginária e j é a raiz de menos 1, né? Para transformar ele num número complexo, né, a parte imaginária ela é multiplicada pelo j. Agora, além da forma retangular, o número complexo também pode ser escrito na forma polar. Então a forma retangular, ó,
Deixa eu aproveitar essa figurinha daqui. Só que eu vou apagar ela só para tirar um pouco dessa sujeira que eu fiz aqui, tá? Então vamos apagar essa figura e vamos olhar para ela com calma, tá? Então esse daqui é um número complexo. Temos aqui esse ponto. E na forma retangular, esse número complexo ele é representado dessa maneira. C é igual a x mais jy. Beleza. Então isso aqui é a forma retangular dele. O que é a forma polar? A forma polar, eu quero transformar esse número complexo nesse formato daqui, ó. Aonde o z, esse z, é o módulo do vetor e o θ é o ângulo do vetor. Como assim vetor? Repara que, se a gente for imaginar isso aqui como um vetor, o que a gente teria que fazer? Teria que fazer uma seta da origem até o ponto, né? Então a gente tem aqui uma seta da origem até o ponto. Então é esse vetor aqui que eu estou me referindo. É o vetor que a gente constrói quando faz uma seta indo do 0, 0, né, da origem, até o ponto que a gente está interessado, né, em conhecer o vetor, tá? Aqui no caso seria esse ponto x mais jy, beleza? Para eu transformar isso daqui na forma polar, eu tenho que transformar isso num vetor que tenha um módulo e um ângulo. O módulo z e o ângulo θ. Quem é o módulo? O módulo é essa distância toda daqui, ó. É o comprimento desse vetor. Então esse cara daqui que é o z. E quem é o ângulo? O ângulo é o ângulo que o vetor faz com o eixo x, tá? Com o eixo dos números da parte real, né? Com o eixo do número real. Então, ó, a gente vai transformar ele nesse formato, que é a forma polar. Para isso, a gente precisa calcular o módulo e o ângulo. Ok, como é que eu calculo esse módulo? Ora, vocês reparam que a gente formou aqui um triângulo retângulo, onde a base é x, a altura é y e o módulo é z. Então a gente pode usar o famoso teorema de Pitágoras. A z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí passando ao quadrado para o outro lado, nós temos que z é igual, passou ao quadrado para o outro lado, vai virar raiz, né? A raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, uma vez que eu tenha x e y, né? Eu tenho x e y da forma retangular. Para eu obter o módulo, basta eu fazer raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui, para esses exemplos que a gente viu, ó, vamos fazer o z para esse exemplo daqui. Seria assim, ó, z é igual a raiz de 10 ao quadrado, que é o x, né? 10 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 10 ao quadrado é 100 e 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado é 9, né? Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então 100 mais 9 vai dar 109. Qual é a raiz de 109? Isso vai dar 10,44. Então a gente sabe que no que a gente for transformar esse número daqui na forma polar, a gente já sabe que o z dele vai ser 10,44. Bem, aí falta ainda calcular a fase, né? O ângulo θ. Beleza? Mas aí só para exercitar também, ó, vamos fazer agora para esse outro exemplo que a gente deu aqui. Ó. Z é igual a raiz de menos 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de menos 5 ao quadrado vai dar 25, né? Todo número elevado ao quadrado fica positivo. 25 mais 12 ao quadrado vai dar raiz de 169. E aí, fazendo raiz de 169, isso vai dar 13. Então, quando a gente for transformar esse número complexo aqui na forma retangular para a forma polar, vai ficar um 13. E aí falta a gente agora obter o ângulo, né? Então, repara que esse primeiro termo, que é o z, ele nada mais é do que o módulo, e para calcular o módulo é só fazer raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E como é que a gente calcula o ângulo? Como é que a gente calcula esse ângulo conhecendo x e y? Aí de novo,
é aquela trigonometria básica, né, que a gente estudou quando estuda triângulo. Então a gente tem, por exemplo, ó, vamos fazer usando o y e x, que é mais fácil. Qual é a fórmula que faz aparecer o y e o x? É a tangente, né? Então tangente desse ângulo, do θ, é o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x, né? Então a gente tem que tangente de θ é igual a y dividido por x. Só que a gente não quer a tangente de θ, a gente quer o θ. Então tem que passar a tangente para o outro lado. Quando passa a tangente para o outro lado, ela vira tangente a menos 1. Tangente a menos 1 é o arco tangente, tá? Na calculadora ele aparece, ó, na minha calculadora, por exemplo, para eu poder acessar o tangente a menos 1, que é o arco tangente, eu tenho que apertar Shift tangente. E aí eu acesso o tangente a menos 1. Então, ó, tangente a menos 1 de quem? De y dividido por x. Então, para calcular o ângulo, partindo lá de trigonometria, né, de triângulo, né, triângulo e retângulo, a gente tem que o θ é igual a tangente a menos 1 da parte imaginária dividido pela parte real. E aí, com isso, a gente consegue obter o θ também nesses dois exemplos, né? Então, fazendo aqui, ó, θ é igual a tangente a menos 1 da parte imaginária, ó, que é menos 3, né, que é o y, menos 3, dividido por 10, isso vai dar, aí eu vou colocar aqui em graus, mode 1, para colocar um ângulo em graus, porque θ é um ângulo, né? Então, menos 3 dividido por 10 vai dar menos 0,3, aí eu vou fazer o tangente a menos 1 disso, vai dar aproximadamente menos 17 graus. Então, menos 17 graus. Então, esse ângulo daqui, menos 17 graus. Então, olha só o que a gente fez, ó. Essa daqui é a forma retangular e essa daqui é a forma polar desse mesmo número complexo, tá? Então, aqui a gente converteu da forma retangular para a forma polar. Aí, só para também ilustrar, vamos pegar esse outro exemplo também, né, que a gente estava fazendo aqui. θ é igual, tangente a menos 1, de y, que é... Cadê o y? 12, né? Pô, aqui ficou parecendo um x, né? Deixa eu fazer isso bonito aqui, que até agora eu me confundi. Então, aqui é o y. Y que é 12, né? Tá aqui. Então, 12 dividido por menos 5, isso vai dar... Então, vou fazer aqui 12 dividido por menos 5, deu menos 2,4, vou fazer tangente a menos 1 disso, vai dar aproximadamente menos 67,38 graus. Então tá aqui, menos 67,38 graus. Então esse daqui é a forma polar desse número complexo daqui, né? Então a gente converteu ele da forma retangular para a forma polar. Beleza? Então, ó, vamos seguindo, né? Então aqui está mostrando para a gente que na forma polar a gente tem o módulo, aqui a gente tem essa altura que é o y, a gente tem essa base daqui que é o x. Então z é o módulo do vetor e θ é o ângulo entre o vetor e o eixo real, né? Medido no sentido horário, tá? Então ele está medindo no sentido horário. E aí na figura fica claro, né? Aqui está o θ, aqui está o z, né? E aqui a gente tem a altura y e tem a base x desse triângulo retângulo. E aí a partir daqui a gente consegue fazer essa conversão, né? Daqui para cá, né? Da parte retangular, da forma retangular para a forma polar, usando essas duas fórmulas, né? Então z é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado e θ é igual a tangente a menos 1, né? Que é o arco tangente, de y dividido por x. Tá, mas agora vamos fazer o inverso, né? Então a gente aprendeu a converter da forma retangular para a forma polar. Então, ó, para converter da forma retangular para a forma polar, a gente usa essas duas fórmulas, né? Mas agora vamos supor que a gente tenha o nosso número complexo, a gente tenha ele, ó, na forma, ele está na forma polar, e a gente quer converter para a forma retangular, né? A gente quer converter para a forma retangular.
Bem, dessa vez o nosso objetivo é, tendo o z e o θ, a gente tem que encontrar o x e y. E aí olhando para cá, ó, a gente sabe o seguinte, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Então a gente sabe, por exemplo, ó, que o seno de θ, ele é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o z, né? E aí, passando o z para o outro lado multiplicando, a gente vai ter que y é igual a z vezes seno de θ. Olha o que a gente acabou de descobrir. Uma fórmula para calcular o y. Então, para eu calcular o y, basta eu pegar o módulo que eu tenho, né? Que eu estou convertendo daqui para lá. Então, basta eu pegar o módulo vezes o seno do ângulo. Então, pegando o módulo vezes o seno do ângulo, eu encontro o y. E, ó, e se eu fizer cosseno de θ, é cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o z. Aí, passando o z para o outro lado multiplicando, eu vou ter que x é igual a z vezes cosseno de θ. Então, com isso, o que nós temos? Que se a gente tem um número na forma polar e quiser converter para a forma retangular, o x é igual a z vezes cosseno de θ e o y é igual a z vezes seno de θ. Então, a gente pode reescrever essa fórmula daqui, ó. Se no lugar do x eu colocar o z vezes cosseno θ, no lugar do y eu colocar o z vezes seno θ, eu tenho essa forma daqui, ó. Cadê? Z vezes cosseno θ mais j vezes z vezes seno θ. Então aqui eu estou convertendo diretamente, né? Dado que eu tenho essa forma polar para o número complexo, se eu substituir nessa fórmula daqui, eu encontro diretamente a forma retangular. Beleza? Então o que está mostrando aqui, ó. Para converter da forma polar para a forma retangular, o x é calculado dessa forma, z vezes cosseno θ, e o y é calculado dessa forma, z vezes seno θ. Bem, aí vamos para alguns exemplos, né, para a gente poder dar uma treinada nisso. A gente já treinou, né, anteriormente, né, na dedução, mas vamos treinar mais um pouco, para ficar bem claro como que se faz essas conversões. Então imagina que a gente tenha esse número complexo daqui, e observa que ele está na forma retangular. Eu quero converter ele para a forma polar. Então, para isso, ó, eu tenho que o x é 3, né? Eu tenho que o y é 4, e daqui eu consigo calcular que o z é igual, substituir na fórmula, né? Raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai ser igual 9 mais 16, que dá 25, raiz de 25 é 5. Então, já calculei o valor de z. Agora, vamos calcular o valor de θ. θ é igual a tangente a menos 1 do y, que é 4, dividido por x, que é 3. Então, isso vai dar 4 dividido por 3. Dá 1,333. Fazendo a tangente a menos 1 disso aí, vai dar 53,13 graus. Então, qual é o meu número? Ó, esse daqui é a forma retangular. Como é que ele ficaria na forma polar? 5 de módulo e um ângulo de 53,13 graus. Então, isso daqui é a resposta. Isso daqui é esse número complexo, só que na forma polar. O z, né, que é esse comprimento, esse módulo, ele é 5. Né? Então, essa distância toda aqui é 5. E o θ, que é esse ângulo daqui, é 53,13. Beleza? Então tá aqui os cálculos, né? Substituindo nas fórmulas. Z vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 é 5. E o θ é igual a tangente a menos 1 de y sobre x. Então 4 sobre 3, que vai dar 53,13. Portanto, na forma polar, esse número complexo fica dessa maneira, tá? Aí agora vamos fazer o inverso, né? Agora vamos pegar um número que está na forma polar e vamos converter para a forma retangular. Então nós temos aqui, ó, que o z é 10 e que o θ é 45 graus. E aí o que eu quero fazer é converter para a forma retangular. A forma retangular ele vai ficar nesse formato assim, né? C é igual a x mais jy. E aí, como é que eu calculo o x e o y? O x é igual a z, que é 10,
vezes cosseno de θ, então vezes cosseno de 45 graus, e o y é igual a z também, né, que é 10, só que vezes o seno de 45 graus. E aí fazendo 10 vezes cosseno de 45 graus, isso dá 7,07. E fazendo 10 vezes seno de 45 graus, vai dar também 7,07, porque o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Aí, substituindo na fórmula, né, na forma retangular, então a gente chega à conclusão que esse número complexo escrito na forma retangular vai ser 7,07, que é o x, né? Mais j, 7,07, que é o y. Então, esse número complexo aqui, que é o que tem, ó, módulo 10 e ângulo 45, né? Aqui é o θ e aqui é o z, né? Quando a gente decompõe ele, né? A gente está decompondo esse vetor para y e para x, a gente encontra que esse comprimento é 7,07 e que esse comprimento aqui também é 7,07. E ambos são positivos, né? Que aqui está no eixo positivo do j e aqui está no eixo positivo do x, né? Aqui está no eixo positivo do y, aqui está no eixo positivo do x. Beleza? Então está aqui a resolução, né, que a gente acabou de fazer. 7,07, né? 10 vezes cosseno de 45 para achar o x, 10 vezes seno de 45 para achar o y, e aí nós temos aqui o nosso número complexo, só que dessa vez na forma retangular. Beleza? Então com isso, fechamos esse vídeo. Próximo vídeo vamos então fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão com esses números complexos que a gente aprendeu. Tá bom? Então vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!